Olá, turma! Mais uma lista de questões contemplando verbos. O que as bancas mais cobram? A diferença entre pretérito perfeito e pretérito imperfeito. O perfeito indica uma ação finalizada no passado. Por exemplo, se eu disser eu estudei, pronto, foi uma ação que você já realizou no passado. Pretérito imperfeito, ação também no passado, mas uma ação que estava acontecendo. Eu estudava português há alguns anos, por exemplo. Então, uma ação que ainda estava acontecendo. Muita atenção. FGV cobra muito a questão do gerúndio, veremos em algumas questões, e ela também contempla, como as demais bancas, o modo imperativo, imperativo afirmativo, imperativo negativo. Temos também o modo subjuntivo, que vai indicar uma possibilidade de algo acontecer. Vamos observar as questões. Questão do ano de 2022. Entre os empregos do pretérito imperfeito, o que eu disse, pretérito perfeito, ação no passado que acontecia naquele momento. Há uma que expressa uma relação de cortesia, como no seguinte caso. Francisco tinha, é diferente de eu dizer, por exemplo, Francisco teve. Se ele teve, seria pretérito perfeito, ação acabada. Pretérito imperfeito, uma ação que estava acontecendo naquele momento. Eu preciso aqui daquela alternativa que expressará uma relação de cortesia. Francisco tinha uma voz bonita. Aqui não tem relação de cortesia. Enquanto dormia, os ladrões roubaram a casa. Também não. Eu pensava, é diferente de eu pensei. Então, eu pensava, pretérito imperfeito do indicativo. Em ir à escola hoje. Nada de cortesia. Olhe onde estava a minha carteira, também não expressa. Boa tarde, o que queria? Então aqui você está sendo cortês. Você já deu boa tarde e faz uma pergunta. Então aqui vai expressar uma relação de cortesia. Olhe o boa tarde. Nesse ditado aparecem as seguintes formas verbais: tire, vá, case-se, herde, ajude, compre batom. Isso daqui é o quê? O modo imperativo, correto? O modo imperativo ele é utilizado para dar uma ordem, um conselho, uma sugestão, correto? Você observa que nas receitas, por exemplo, vai vir ali uma dica, uma sugestão ou uma ordem. Misture o trigo, bata o ovo. Então, isso aqui é o modo imperativo. Se você quer ser feliz por uma hora, tire uma soneca. Por um dia, vá pescar. Por um mês, case-se. Por um ano, herde uma fortuna. Pela vida inteira, ajude outros. É o ditado chinês. Qual dessas formas aqui que vai representar, ou quais, porque são duas, que vão representar mais proximamente o valor de ordem do imperativo? Então, aqui, todos estão no imperativo? Sim. Mas qual ali que vai, por exemplo, pode ter um que seja um conselho, uma dica, mas aqui eu preciso daquele que vai se aproximar mais da ordem do modo imperativo. Pode ser tire e vá? Vamos ver. Tire uma soneca. Ok, estou basicamente dando uma ordem. Está mais próximo disso. Vá pescar. Então aqui já gabaritamos a questão. Aquelas que vão expressar uma ideia mais próxima de uma ordem é isso daqui. Por exemplo, se você vai falar aqui embaixo também aparece o quê? Case-se. Vamos ver onde tem o case-se? Vá pescar. Por um mês, case-se. Aqui não está dando uma ordem, aqui é mais o quê? Um conselho. Então, o vá vai expressar, está próximo de uma ordem, mas o case-se não. O case-se não está e já descarto também o herde. Herde uma fortuna. Isso daqui não tem como eu dar uma ordem. Olhe, vá lá, herde uma fortuna. Não tem como. Então, aqui está mais para um conselho e não para como fala aqui, uma ordem. Ajude e tire. Vamos ver? Vá pescar por um mês, case-se por um ano, herde uma fortuna pela vida inteira, ajude os outros. Aqui também estou dando um conselho e não uma ordem. O tire, correto, está se aproximando mais de uma ordem do imperativo, mas o ajude não. Achei esta questão aqui um pouco subjetiva, porque aqui você precisa ter bastante atenção
observar bastante a questão das formas que representam mais proximamente o valor de ordem. Todas aqui, modo imperativo, ele pode expressar uma ordem, mas quais aqui que vão expressar mais esse valor de ordem do imperativo? Vamos ver o que fala. Se trocássemos o imperativo negativo, não escolhas, pela forma afirmativa, vamos retirar ou não, a forma verbal correta seria qual delas? Não escolhas a tua esposa num baile, mas num campo de trigo durante a colheita. Então, aqui nós já vimos que temos o imperativo. Além de negativo, ele pode ser o quê? Afirmativo. Quando você se deparar com questão que tenha modo imperativo e que o verbo for regular, é muito importante você compreender e se lembrar das terminações. Se o verbo for da primeira terminação ar, e depois nós temos também terminada em er e ir. Eu trouxe aqui o próprio verbo escolher. Ele é um verbo regular? Sim. Você observa que o radical dele não muda. Então, o que você observa? Aqui nós temos o verbo escolher. Vou colocar aqui. Ele é da segunda terminação, não é isso? Se ele for da segunda ou da terceira, que pode ser partir, você já vai observar o quê? Primeiro vamos pelo imperativo negativo. Se ele for da segunda e terceira, memorize, se quiser anotar, é bom também. Então, se ele for terminado em er ou ir, no imperativo negativo vai virar a. Então, escolhas tu, parta tu, escolha, aqui tá vendo? Escolhamos, escolhais e escolham. Então, se for da segunda e terceira terminação, o imperativo negativo vai ser todo com a. Ah, mestre, mas se for da primeira conjugação, por exemplo, se fosse o verbo amar, eu falo o quê? Não ames tu. Aí você vai observar, se for da primeira, vai terminar em e. Então é simples assim. Se for verbo terminado em ar, no imperativo negativo vira e. Ah, mas se ele for terminado em er e ir, no imperativo negativo vai virar a, como a gente está vendo. Ah, mas o imperativo afirmativo agora, você observa que as únicas diferentes são o tu e vós. Então, para todas as pessoas, no modo imperativo, quando for um verbo que terminar em er ou ir, você vai usar o a. Agora, no imperativo afirmativo, as exceções são as pessoas tu e vós, porque você vai continuar com o e. Então, conseguiu compreender? Isso aqui vai ajudar bastante. Então, terminou em segunda pessoa, escolher vai ser a para todas as pessoas, exceto tu e vós. Então, escolhe tu, escolha você, escolhamos nós, escolham vocês. Ou seja, tanto imperativo afirmativo quanto negativo, você vai usar o a, exceto nas pessoas do imperativo afirmativo, tu e vós. Então, lá está falando com quem? Não escolhas, estou tua esposa, eu falei com tu, não é isso? Aqui ele está no imperativo negativo. Se eu ou trouxer para a forma afirmativa, tu, eu falo o quê? Escolhe tu. Então aqui já sabemos que é alternativa D. Escolhe a tua esposa num baile. Então já venho aqui, vou descartar as outras pessoas. Escolhe seria não lá no modo indicativo no presente. Eu escolho, tu escolhes. Então aqui, alternativa D que está correta. Lembre-se disso daqui que eu disse, muito interessante você observar aqui, correto? Em função da forma verbal teriam surgido, os leitores tomam conhecimento de que a informação da descoberta nem trouxe a frase, mas se eu disser eles teriam surgido, eu teria, tu terias, eles teriam. Então aqui eu já sei que é o quê? Futuro do pretérito. Se é futuro do pretérito, se eu disser eu amaria, eu estudaria, ele vai indicar o quê? Uma possibilidade, futuro do pretérito, bem como o modo subjuntivo, uma possibilidade. Se eu escolhesse estudar, é uma possibilidade também. Então, o futuro do pretérito expressa uma possibilidade, nada de certeza, nem opinião,
nem dúvida e nem hipótese. Então, aqui, uma hipótese já comprovada, não, uma possibilidade sugerida. Teriam surgido, eu não sei se surgiu ou não. Então, aqui é sugerido e nada de comprovada a hipótese ou possibilidade.